Olá pessoal, vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade, do Paul Copa. Esse aqui é um livro que foi publicado pela Vida Nova em 2012. Então ele mostra um debate que teve entre o William Lane Craig, né, que é cristão, né, e o John Dominic Crossan, né, que é meio, tá mais para um cético, né? E foi moderado por William Buckley. Então mostra aqui os argumentos colocados de ambas as partes, né? Ele vai fazer um apanhado histórico aí do Cristo da fé e do Cristo histórico, do Jesus histórico, né? Fica claro aqui ao longo do texto que eles não estão discutindo o Jesus histórico, eles estão discutindo Jesus da fé, tá? O tema aqui é saber se Jesus ressuscitou, se Jesus fez milagres. Esse é o tema aqui que é colocado, tá? Então, aparentemente os dois concordam que o Jesus de Nazaré, camponês pobre da Galileia, que pregou ali naquela região no século I, existiu. Então, nenhum dos dois está questionando isso. Não está nesse nível de questionamento do Jesus histórico, o humano, né? O Jesus humano. O que está em questão é o Jesus que ressuscitou, tanto que a maior parte dos debates aqui vão ser em torno da ressurreição. É a maior parte do debate. Né? Então, William Craig ele parte de algumas premissas, né? Alguns dados históricos que são confirmados pela maior parte dos historiadores, como Jesus foi crucificado e sepultado. Depois, segundo, foi encontrado um túmulo vazio pelas mulheres. Né? Terceiro, pessoas viram a o Jesus ressuscitado. Né? Houve essas aparições. Então, esses fatos são confirmados pela maior parte dos historiadores, não foram rejeitados aqui em nenhum momento pelo Crossan, não houve nenhum tipo assim, não, sepultamento, foi, não teve esse tipo de debate. Esses três fatos eles são dados, não foram questionados. E e em cima disso, o William Craig ele conclui, bom, dados esses três fatos, o único elemento que poderia explicar esses três fatos aqui seria o Jesus ressuscitado. Então, essa seria a inferência, não é uma prova, não é uma prova histórica da ressurreição, mas é uma inferência, seria a chave explicativa que responderia esses três fatos aqui registrados na história, que não é contestado. Né? O Crossan ele vai responder isso, porque ele não vai aceitar alguns desses fatos. Né? O William Craig diz que a maior parte dos historiadores aceita esses fatos. Né? E o Crossan ele não vai aceitar alguns, por exemplo, essa questão do sepultamento. Né? Tem aqui uma tabela aqui que ele explica bem isso daqui, ó, que é na página 189. Ele fala assim, ó, dos quatro fatos do William Craig, né? Depois de crucificado, Jesus foi sepultado por José de Arimateia, no túmulo particular que pertencia a esse homem. O Crossan acha que não houve esse sepultamento, né? Que Jesus foi colocado numa vala comum. E também não existiu esse José de Arimateia, foi um personagem inventado para dar essa solução, tá? Segundo fato, no domingo que se seguiu a crucificação, o sepulcro foi encontrado vazio pelas mulheres, né? O Crossan. Bom, não teve sepulcro vazio porque não teve nem corpo em sepulcro, né? Simplesmente o corpo ele foi colocado numa vala comum. Saiu da cruz, foi para uma vala comum, devorado pelos cães e acabou. Não teve sepultamento. Então, o sepulcro vazio foi uma falsificação inventada por Marcos. A história não teve. Bom, o terceiro. Em múltiplas ocasiões, pessoas experimentaram aparições. Você vê que a palavra se chama pelo William Craig aparições. Ele evita de colocar a palavra visões, porque a palavra visões dá a ideia que é uma coisa só etérea, e no caso é o corpo glorificado de Jesus, ele tem corpo, então não é uma visão, né? E também não é uma alucinação, né? Então ele usa bem a palavra aparição, né? Pessoas experimentaram aparições de Jesus ressuscitado, né? O Crossan diz que não, nunca houve tal aparição após morte de Jesus, tá? Ou seja, todo efeito
sobrenatural, o Crossan ele vai rejeitar, né? E o quarto, os discípulos originais acreditavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Quer dizer, o quarto seria a conclusão, né? Diante desses fatos aí, diante do que viram, eles concluíram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Né? E o Crossan vai dizer que não, nunca acreditaram na ressurreição. Então, aqui nessa página aqui, nessa mesma página 188, ele fala dos argumentos colocados, ó, que com relação a essa historicidade desses quatro fatos, né, eles citam, né, o Craig Bloomberg e o William Lane Craig, eles apelam para o Rudolf Bultmann, Joseph Fitzmyer, Joaquim Gnilka. Então, todos esses reconhecem esses quatro fatos aqui, José de Arimateia e tudo mais, tá? Raymond Brown, tá? Patch, Adolf Schweitzer, todos eles reconhecem isso, tá? Então, ficamos nessas diferenças aqui. Com relação a essa questão do sobrenatural, né, é interessante que em determinado ponto tem um autor aqui, que é um comentarista, né? Comentarista, ele chama atenção para os relatos que aparecem ali em Mateus, né? Que ele vai chamar aqui o Robert Miller, né? Ele vai chamar atenção para os relatos de Mateus, que falam ali que houve um terremoto quando houve a morte de Jesus, houve um terremoto e a ressurreição dos santos, saindo ali por Jerusalém, né? E aí ele chama atenção, puxa, como é que ninguém tomou conhecimento disso? Como é que essas pessoas que ressuscitaram, ninguém soube delas depois? Elas seriam pessoas que teriam algum registro delas, né? E não sabe nada disso. Então esse é o tipo de construção que Mateus usa para valorizar a morte de Jesus ali. Então, segundo ele, né, ele alega que nunca foi a intenção de Mateus ali dar um relato histórico de tudo aquilo. Isso foi uma construção que ele usou, terremoto, que é um simbolismo bem caracterizado de momentos cruciais, né, na Bíblia, né, e que não está, inclusive, em nenhum outro evangelho, e que isso foi uma construção ali do evangelista. É interessante que o N.T. Wright, no Jesus ressuscitado, né, Jesus Filho de Deus, né, ele no livro dele, ele também faz passagem e ele não se posiciona, ele fica meio que em cima do muro ali. Não podemos concluir nada com relação, parece meio estranho, né? Por que os outros não falaram nos outros evangelhos? Ele também não dá um posicionamento muito claro. Então, o Roberto Miller, ele vai questionar esse acréscimo de Mateus aí, que daria... E o William Lane Craig vai comentar isso, ele vai comentar de uma maneira também, parece que concordando. Ó. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai falar assim, ó, de forma significativa, o relato de Marcos não apresenta elementos como o terremoto e a ressurreição dos santos, de modo que podemos ver exatamente onde Mateus coloriu e onde não coloriu sua narrativa com imagens apocalípticas. Assim, temos boas razões para enxergar Mateus 27:51, essa passagem, como uma passagem de caráter incomum. Ou seja, o próprio William Lane Craig sugere que essa passagem da ressurreição dos santos não foi histórica. Coincide com o N.T. Wright, que também está... Ele não é taxativo, mas ele, assim, mesmo esses autores que são os cristãos mais apologetas, né? Eles reconhecem que essas passagens, ou seja, ele reconhece que no relato da ressurreição existem trechos ali que não são históricos, que são trechos
não são históricos. Agora, interessante aqui nesse relato aqui do Robert Miller, que é um comentário ao debate, né? Ele vai falar uns comentários interessantes sobre apologeta, né? O discurso apologético, né? A única resposta que o apologista dá é que se o ouvinte realmente fosse racional e bem intencional, concordaria com o apologista. É desnecessário dizer que a maioria das pessoas não fica impressionada com essa linha de raciocínio. Ou seja, o discurso do apologista, como o do William Lane Craig, tá? Para ele, né, segundo ele, é um discurso voltado para cristãos. Tá? Ele não vai converter ninguém, não vai convencer ninguém. Então, o apologista, ele fala para cristãos, para reforçar a fé cristã. Então, ele fala aquilo que o cristão quer ouvir e reforça. Mas o discurso do apologista, do William Lane Craig, ele nunca que vai convencer, ou muito raramente vai convencer, um não cristão. Né? E ele bate muito nessa tecla daí. Existe uma maneira mais promissora de avaliar o gênero apologético. Podemos determinar seu público não pelas pessoas a quem eles parecem ser direcionados, mas por quem de fato os lê. E podemos determinar seu propósito não por aquilo que o autor parece desejar, mas pela forma como ele de fato funciona. Se procedermos assim, chegaremos a duas importantes descobertas. O público-alvo de uma apologia é composto de pessoas de dentro, ou seja, é o próprio cristão. Sua função é apoiar aquilo que o público já acredita. Então, esse é o discurso apologista. É inconcebível. Aí ele fala desse inconcebível aqui do relato aqui dos terremotos, né? Conclui, Mateus nunca teve intenção de que seu relato fosse entendido literalmente. Ele presumiu que seu público o entenderia simbolicamente e assim compreenderia sua mensagem do mesmo modo. Dá outros exemplos, por exemplo, em Atos, capítulo 2, 19, se diz assim: e mostraria efeitos extraordinários no céu e na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, Pedro está afirmando que a profecia de Joel que ele está se referindo está sendo cumprida em Pentecostes. Mas será que a lua virou sangue? Entende? Quer dizer, é uma construção aqui claramente, né? Ninguém vai defender literalmente isso. O apologista cristão certamente vai dizer que virou sangue. Não tem a menor dúvida disso. Mas, assim, a maioria vai entender isso como uma construção, como um simbolismo. Obviamente, Pedro não está afirmando que a lua literalmente se transformou em sangue enquanto ele falava, ou que o sol estivesse literalmente sendo escurecido por fumaça de verdade. Pedro presumiu que seu público entenderia essas descrições apocalípticas de maneira simbólica, e Lucas esperava que seus leitores fizessem o mesmo. Então, essa é a questão, ou seja, você tem elementos de simbolismo ali no meio da redação. Né? Um exemplo bastante claro é como Mateus 20, 23 altera Marcos 10, 35. Marcos mostra Jesus informando a seus discípulos que será morto em Jerusalém, Marcos 10, 33. Então, Tiago e João se aproximam de Jesus com pedido para que lhes sejam concedidos os lugares de maior honra quando chegar a sua glória. Tendo acabado de ouvir a predição de Jesus sobre sua paixão, o pedido deles parece incrivelmente tolo e mostra que Tiago e João haviam entendido de forma completamente errada o significado do ensinamento de Jesus. Quando Mateus conta essa história, é a mãe de Tiago e João quem faz o pedido insolente a favor dos filhos. Não é mais Tiago e João. Ou seja, Mateus mudou Marcos. Por que Mateus fez essa mudança? Ele achava, por acaso, que Marcos estava historicamente incorreto e que ele tinha o relato verdadeiro do que os fatos havia acontecido? Não há o menor indício de que Mateus tenha feito essa mudança para desfazer o mal-entendido, ou seja, não foi isso.
Marcos apresenta um grande número de outras cenas em que os discípulos agem de maneira estúpida ou egoísta, e a cada vez Mateus altera a cena de maneira tal que os discípulos agem de maneira sábia e se comportam como modelo de conduta para os cristãos. Ou seja, quando ele coloca ali a mãe de Tiago e João, ele está meio que livrando a barra do Tiago e o do João de uma pergunta tão tola. Há uma série de outros lugares em que Mateus altera Marcos. Uma análise cuidadosa dessas mudanças nos ajuda a entender as mensagens que Mateus está comunicando por meio de sua versão diferenciada das palavras e dos feitos de Jesus. Essas mudanças mostram, sem sombra de dúvida, que Mateus se sentia livre para mudar a história de Marcos quando não concordava com algum aspecto de sua mensagem, ou quando acreditava que suas mudanças seriam um veículo melhor para mensagens. Tais mudanças mostram não apenas que Mateus não considerava o Evangelho de Marcos como literal dos fatos, mas também como que ele não se importava com o fato de se eram reais ou não. Para Mateus, os fatos eram muito menos importantes que o significado que expressavam. Afinal de contas, os fatos poderiam ser mudados para melhorar a mensagem. Então, essa liberdade de Mateus de mudar a construção original, né, é o que reforça a tese de que muitas das descrições ali em Mateus, como o terremoto né, a ressuscitação dos santos ali, são construções de Mateus, que ele colocou ali para fechar o enredo ali. É isso. Muito obrigado, então.